E aí pessoal, continuando com a nossa série sobre a história da Terra-média, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Aragorn, também conhecido como Elessar, Estel, Passo Largo, Tel-Contar, Envin-Iatar, Rei de Gondor, Rei de Arnor, Alto Rei de Gondor e Arnor. Esses são só alguns dos títulos e codinomes utilizados quando se referem a Aragorn II, o filho de Arathorn, herdeiro de Isildur e o rei que havia de retornar. Quando Aragorn tinha só 2 anos de idade, seu pai, Arathorn, foi morto numa batalha contra orcs. Sua mãe então decidiu levá-lo para Rivendell, onde ficaria seguro sob os cuidados de Elrond. Gilraen, a mãe de Aragorn, pediu para Elrond que a verdadeira identidade do menino ficasse em segredo, pois temia que o menino fosse morto como seu pai e seu avô antes dele, já que essa era uma sina dos reis de Gondor. Elrond então aceitou cuidar do menino e deu a ele um nome provisório de Estel, que significa esperança. Mas em 2951 da Terceira Era, quando tinha 20 anos, Elrond decidiu contar ao jovem Estel sobre seu verdadeiro nome e linhagem, e entregou o Anel de Barahir e os fragmentos da espada Narsil, responsável por cortar os dedos de Sauron milênios antes. Foi também nessa época que Aragorn conheceu Arwen, que havia voltado da terra da mãe dela, e os dois se apaixonaram. A partir daí, como todo bom adolescente e jovem adulto, ele decidiu sair do conforto de Rivendell e se aventurar pelo mundo, se tornando o 16º capitão dos Dúnedain e dos Guardas do Norte. Nessas idas e vindas por Arnor, ele acabou conhecendo Gandalf o Cinzento, e os dois se tornaram bons amigos. Um pouco depois do início dessa amizade, Gandalf pediu para que Aragorn e os Guardas do Norte começassem a proteger uma pequena província conhecida como Condado, onde viviam também pequenas criaturas do campo conhecidas como Hobbits. E foi aí que ele ficou conhecido como Passo Largo nas redondezas do Condado e de Bree. E foi nessa época que Aragorn conheceu a Bilbo também. E o Hobbit, intrigado pela alta e nobre figura, escreveu um poema charada que mais tarde seria usada por Gandalf para se referir ao Aragorn numa carta para o Frodo. O poema recitado, que também funciona mais ou menos como uma profecia, sai mais ou menos assim: Nem tudo o que reluz é ouro, nem todos os que vagueiam estão perdidos. O velho que é forte não murcha, raízes profundas não são atingidas pelo frio. Das cinzas uma chama acordará, das sombras uma luz brilhará. Renovada será a lâmina que foi quebrada, o sem coroa novamente será rei. Isso numa tradução direta do inglês, porque no inglês tem rimas e numa tradução adaptada para o português também tem rimas, mas eu acho a tradução adaptada não muito legal, eu prefiro a tradução direta. Alguns anos depois, entre 2957 e 2980, Aragorn, agora sobre a identidade de Thorongil, saiu em grandes jornadas servindo aos exércitos do rei Thengel, de Rohan, e de Ecthelion II, o regente de Gondor na época. Essas expedições ajudaram a levantar a moral dos povos dessas regiões contra o crescente poder de Mordor, além de Aragorn ganhar uma experiência inestimável que seria de muito bom uso na guerra que havia de vir. Mais tarde, exatamente no ano de 2980, Aragorn foi até Lórien para se encontrar novamente com Arwen, e se apaixonaram perdidamente um pelo outro, e aí o negócio ficou sério. Ele a presenteou com a única herança da sua casa que ele possuía, o Anel de Barahir, e ela ofereceu sua mão em casamento. Coisa que muitos julgavam loucura, porque fazendo isso, ela renunciaria à sua imortalidade e passaria a partilhar do dom dos homens, a morte. Avançando um pouco para o ano de 3018, é onde começa a história do Senhor dos Anéis. E eu não vou entrar muito nesse assunto porque todo mundo já viu os filmes, leu os livros e sabe tudo o que acontece. Senão o vídeo vai acabar ficando muito mais extenso do que eu gostaria. Mas para resumir, o Aragorn se junta com a Sociedade do Anel, come o pão que o diabo amassou por meses, a sociedade destrói o anel e finalmente ele vira rei. O 26º rei de Gondor, 35º rei de Arnor e o primeiro alto rei do Reino Reunido de Gondor e Arnor, agora conhecido como Rei Elessar, o nome que Galadriel tinha dado para ele. Após o momento da sua coroação por Gandalf o Branco, o agora Rei Elessar se vira ao seu povo e recita o juramento de Elendil, seu ancestral, que disse as mesmas palavras ao chegar na Terra-média vindo de Númenor, após o colapso da ilha. Uma passagem linda do livro e que ficou imortalizado no filme com a interpretação de Viggo Mortensen, no que na minha opinião é o melhor filme de todos os tempos, O Retorno do Rei.
Depois da sua coroação, o rei Elessar finalmente se casou com sua amada Arwen, e seu reino foi marcado por paz, prosperidade e harmonia, bem como a recuperação dos laços de amizade entre homens, elfos e anões, que há muito tempo haviam sido perdidos. Não é à toa que o chamaram de Enviniatar, que significa o Renovador, e assim foi o seu reinado no final da Terceira Era e começo da Quarta. Mas na chegada do ano 120 da Quarta Era, Aragorn, o rei Elessar, já com seus 210 anos, faleceu, tendo cumprido com seu destino e restaurando o mundo livre. Pouco antes de morrer, ele ainda teve a oportunidade de se despedir de seu filho, e agora herdeiro do trono Eldarion, e suas filhas. A rainha Arwen passou o tempo todo do lado de seu amado em seu leito de morte, mas pouco tempo depois, seu pobre coração ainda perdidamente apaixonado mesmo depois de todos esses anos, não aguentou, e a rainha Arwen morreu de coração partido. Depois disso, o trono permaneceu na linhagem de Aragorn pelos séculos dos séculos, como tudo tinha que ser. Como bem sabemos, o universo de Tolkien é uma reimaginação do passado do nosso mundo. Sendo assim, quem sabe ou eu ou você não temos o sangue real do rei Elessar correndo em nossas veias. Mas enfim, pessoal, por esse vídeo é só. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.